Olá, minha amiga, boa noite. Que alegria ter você aqui com a gente para esse primeiro aulão do nosso segundo concurso A Fã Boa de Bíblia. Parabéns pela coragem de ter feito a inscrição e de se propor a esse desafio de estudar, compreender o livro do Apocalipse. Algumas talvez tenham se perguntado por que o livro do Apocalipse. Nós escolhemos o livro do Apocalipse porque nós entendemos que nestes últimos dias esse livro ele cumpre um papel muito importante para que a gente entenda e esteja preparado para enfrentar os desafios dos últimos dias. E eu quero agradecer mais uma vez por sua participação, por você colocar no coração o desejo de estudar mais a palavra e que não seja apenas o estudo, mas que seja também a compreensão, a vivência dessa palavra e também que você pregue, que você leve a outras pessoas os conhecimentos adquiridos durante este estudo. Hoje nós teremos a oportunidade de aprender com o professor, na verdade ele é jornalista, mas hoje ele vai estar na categoria de professor, Felipe Lemos, ele que é jornalista aqui na divisão sul-americana e que nos ajudou em toda a coordenação, elaboração das provas para esse concurso. Hoje ele vai trazer para a gente uma visão da importância das profecias, do estudo das profecias para este tempo. E aí vai agregar, quem sabe, algum conhecimento que você ainda não teve durante o estudo. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, Felipe, ao trazer para a gente esse conteúdo e que Deus abençoe a você, minha amiga, nesse processo de estudo de conhecimento do livro de Apocalipse. Meu abraço, meu carinho para cada uma de vocês. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a esta aula sobre o livro de Apocalipse. E hoje, especificamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de se estudar profecias bíblicas. Eu acho que você já me conhece, mas quem não me conhece, meu nome é Felipe Lemos, eu sou gerente da assessoria de comunicação da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas hoje eu estou aqui na condição de alguém que gosta de estudar profecias e que, de alguma maneira, viu que pode colaborar para a motivação de cada um de vocês neste estudo, nessa jornada de estudos dentro desse concurso, né, da área feminina da Associação Ministerial. E eu tenho certeza que vai ser muito mais do que uma jornada de um concurso, né? Vai ser uma jornada de estudos que será algo proveitoso para a vida espiritual, para o desenvolvimento de cada uma de vocês. Então, obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui à disposição para conversar um pouquinho com vocês nesse momento sobre profecias, sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel. Vou dar uma visão geral para que vocês possam relembrar muitas questões, ou quem sabe conhecer, e trazer alguns pensamentos que vão continuar na mente de vocês e que vão levá-las, de alguma maneira, a continuar pesquisando, a continuar lendo, a continuar refletindo sobre isso, principalmente a partir de algumas considerações que eu vou trazer aqui. Então, vamos nessa jornada, nessa aula aqui. Eu devo, então, agora colocar uma tela para apresentar uma tela de apresentação e a ideia é a gente seguir juntos aqui, tá bom? Parabéns por você estar participando dessa jornada, parabéns por esse interesse, por esse empenho, por essa dedicação, que não se restrinja, não que se resuma a esse concurso, mas que você continue, com certeza, se motivando, assim, se dedicando constantemente ao estudo da palavra de Deus, porque esse estudo não é apenas, e na verdade ele não é um estudo que tem validade para um concurso apenas, para um momento como esse. O estudo da palavra de Deus ele é absolutamente fundamental, essencial para a nossa conexão com o próprio Deus. Afinal de contas, nós temos um Deus que se revela também
por meio da palavra escrita. E essa palavra, ela é extremamente relevante nos dias atuais, cada vez mais relevante, e ainda mais a palavra profética. Vamos conversar um pouquinho, então. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai, a partir de agora, junto. Fiquei menorzinho na sua tela, mas a gente vai trabalhar aqui agora com esse slide. Por que é importante, então, estudar profecias da Bíblia? Vamos pensar em algumas coisas. Existem profecias de distintas naturezas. Existem profecias maias, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, profecias lá dos povos centro-americanos, do século IV a.C. Os Hopis, né, da parte dos norte-americanos, e os Incas, eles trabalham ou funcionam em cima de ciclos de tempo quando supostamente devem ocorrer catástrofes ou grandes acontecimentos. Então, quando o pessoal estava falando sobre cumprimento da profecia maia, na verdade, o pessoal que estudou mais entendeu que ali estava se completando um ciclo. É porque essa é a natureza desse tipo de profecia maia. Então, só para exemplificar. Tem mais, né? A gente tem aqui, por exemplo, profecias relacionadas ao Maomé, famoso líder muçulmano. Ele teria feito pelo menos 160 predições específicas sobre quedas de nações e a própria expansão do islamismo. Ele foi idealizador de uma religião, né, considerada uma das mais fortes monoteístas do planeta na atualidade. Então também tinha profecias islâmicas, né? Outro famoso profeta, já dos tempos mais modernos, né, do século XVI, o Michel de Nostradamus, francês, que teria feito mais de 1000 profecias. Ele escreveu um livro, né, de profecias, as profecias, com 942 quadras proféticas que supostamente previam o futuro. O livro foi publicado em 1555 e era envolvido com medicina e ocultismo. Então, o que dizem é que Nostradamus misturou um pouco ocultismo, práticas ocultistas, misturou questões de saúde, de medicina. Alguns dizem que muitas das previsões, das profecias dele, eram grandes obviedades que poderiam se encaixar em qualquer cenário futuro. Outros dizem que elas eram muito precisas. Tem pessoas que se dedicam a interpretar até hoje as quadras proféticas de Michel de Nostradamus. Profeta também conhecido, chamado Joseph Smith, o chamado profeta Mormon, relacionado à fundação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aos 24 anos, ele se considerou um profeta de Deus, ele teria traduzido placas de ouro, se tornou o livro de Mormon, que é considerado um outro testamento sobre Jesus Cristo. E essas placas ele teria recebido de um anjo chamado Moroni, e a partir daí ele é considerado pelos seguidores dessa igreja como um profeta válido e um profeta que realmente predisse muitas questões. Tem livros com várias predições dele, inclusive em várias áreas sociais, de saúde, e que muitas delas são seguidas pelos fiéis dessa igreja. Mais recentemente, a búlgara Baba Vanga também ficou muito conhecida como a profeta dos Balcãs, da região da antiga, também chamada de Escandinávia. Ela ficou cega aos 16 anos, mas afirma que passou a enxergar muito mais quando ela começou a ter o chamado, que ela considera um chamado para profetisa, né? Muito ligada a esoterismo, a práticas de esoterismo e de misticismo. É a essência do trabalho dela. Ficou popular muito junto aos governos. Então, ela ajudou muitos governantes e aí depois criou um problema com outros grupos que começaram a acusá-la, né? Mas agora, depois dessa rápida visão aí de profecias, tem muito mais, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque aqui nós vamos falar de profecias bíblicas. Mas o que é o dom de profecia? Vamos à Bíblia, então, né? Quando nós vamos ao apóstolo Paulo, Paulo deixa claro que entre os dons concedidos à igreja cristã, à comunidade cristã, estavam o dom de profecia. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Efésios também trata bastante disso. A concessão de dons. O dom de profecia, então, abrange muito mais do que predições.
mas tem a ver com a transmissão da mensagem de Deus. Isso é muito importante, porque algumas pessoas restringem o significado de profecia apenas à predição do futuro, previsão do que vai acontecer, uma espécie de exercício de adivinhação. Porém, o dom de profecia é um dom relacionado ao interesse, aos interesses relacionados à promulgação ou pela a divulgação da mensagem de Deus para um determinado momento, para um determinado grupo de pessoas, com uma finalidade específica. Então, profecia não é só dizer o que vai acontecer, não é apenas antever o que vem, mas é dar uma mensagem que precisa ser considerada, porque ela é uma mensagem de Deus válida e que pressupõe uma necessária reação espiritual de quem ouve, de quem recebe. E aí nós temos profetas canônicos, que com certeza todas vocês já leram, sabem, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Abacuque, profetas considerados maiores, né, cujos ministérios foram de maior duração, e outros de duração menor nos seus ministérios, também conhecidos como profetas menores, aqueles que vêm depois de Daniel, geralmente, né, na nossa Bíblia, como nós temos aí, Oséias até Malaquias, mas aos não canônicos, como Natã, Ágabo, as filhas de Filipe, Ulda. Ulda, inclusive, tem uma história interessantíssima. Ela foi a profetisa que foi chamada pelo rei Josias, na época que o rei Josias era o soberano do reino de Judá, já um reino em franca descendência, ou em franca decadência, melhor dizendo, e ela é chamada quando ele promove uma reforma espiritual no reino. Ninguém consegue interpretar corretamente o que significava o conteúdo do livro da lei. Quem interpreta é a profetisa Ulda. E essa profetisa foi chamada porque ela tinha uma grande conexão com os textos sagrados e com Deus. Então veja que o profeta não está com uma preocupação apenas de dizer o que vai acontecer, mas ele está preocupado em deixar claro qual é a mensagem de Deus. Isso é muito importante. O dom de profecia transcende gerações, épocas, nós vemos isso claramente em Joel capítulo 2. E o próprio Jesus disse que haveria falsos profetas nos tempos finais, indicando que haveria também uma verdadeira atividade profética. Quando você entende que haveria uma falsa atividade profética, você também pode concluir, deduzir que haveria uma verdadeira atividade. Mas e as profecias bíblicas, então? John Payne catalogou 1.817 profecias na Bíblia, sendo 1.239 no Antigo Testamento e 578 no Novo Testamento. E aí você tem várias profecias na Bíblia. Destaque para as profecias sobre o Messias e seu papel, que aparecem lá no livro de Gênesis, capítulo 3, Isaías 9, Isaías 53, Daniel, capítulo 9, onde tem essa profecia das 70 semanas de Daniel, ela está dentro de uma maior visão de 2.300 anos. Dentro dessa visão profética dada a Daniel, você tem um momento em que é possível ver exatamente quando Jesus seria revelado como ungido e quando ele iria morrer, inclusive. É sensacional. Daniel capítulo 9. Nós temos profecias sobre a eliminação completa do mal, a inauguração da Nova Jerusalém. Nós vamos ver isso, você vai ver ao longo dos seus estudos, né, de Apocalipse, nos capítulos 20 e 22. 3 aspectos que eu gostaria, então, de destacar importantes sobre profecias na Bíblia. Primeiro aspecto, extremamente importante, não se trata de uma mensagem humana, mas divina. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, eu acho que eu deixei o texto aqui, deixa eu ver. Não deixei o texto, eu queria que a gente lesse. Vamos ler, então, 1 Pedro 1, 21, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, que não é a versão que foi usada para perguntas do concurso, tá? A versão que foi usada foi a Nova Almeida Atualizada, mas eu vou ler aqui este texto específico na Almeida Revista Atualizada. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Aliás, desculpe, 2 Pedro 1, 21. Eu estou olhando aqui, procurando errado. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos
falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A ideia da revelação bíblica não é que Deus ditou palavra por palavra para os autores, mas ele inspirou, ele deu o sentido, o direcionamento. Agora, cada um deles utilizou a sua forma de escrever, a sua linguagem, o seu contexto cultural, a sua capacidade cognitiva, a sua estrutura de vida também influenciou na maneira como cada um deles escreveu. Mas o importante, essa mensagem não provinha dele. Isso eles deixam muito claro, eles deixam de forma muito clara, inclusive no começo dos seus livros. Isaías fala, no primeiro capítulo, exatamente isso. Jeremias fala, Ezequiel. Eles deixam claro que o chamado é um chamado divino, portanto, a mensagem que vai se seguir a partir daí é uma mensagem divina. João faz a mesma coisa no primeiro capítulo de Apocalipse. Ele vai dizer que é uma revelação de Jesus Cristo. Ele não vai dizer que é uma revelação dele, que é uma ideia dele, que provém da mente dele. Ele dá o crédito ao verdadeiro autor e se coloca na condição de vidente, daquele que viu e relatou. Por que é importante, né? Profecia? Porque é mais do que predição do futuro, é mensagem de Deus para ser recebida pelos seres humanos. Depois, com calma, vocês podem ler o chamado do profeta Ezequiel. É impressionante. Capítulo 1, versos 4 a 9, eu dou apenas como exemplo. Mas leia todo o capítulo. É impressionante a maneira como o profeta foi chamado. Profetas bíblicos estão em harmonia com princípios divinos. Isso é fundamental. 1 João capítulo 4, verso 1, por exemplo. Vamos à primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, provem, verifiquem se a vida do profeta condiz com a mensagem que ele está apresentando e que provém de Deus. Por que existem profecias bíblicas, né? Por que existem profecias bíblicas? Aqui é uma cena de um documentário sobre Daniel. Por que existem profecias bíblicas? Para fortalecer o relacionamento entre Criador e criaturas. Provérbios capítulo 29, verso 18, 2 Crônicas 20, 20, Deuteronômio 18, 15. São exemplos disso. Vamos ler um dos textos aqui. Ou vocês podem ler com calma os demais textos. Provérbios capítulo 29, verso 18. Estou lendo aqui esse texto extremamente conhecido até, eu acho. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por que há corrupção quando não há profecia? Ou quando não há respeito, consideração, quando as profecias não são assimiladas como importantes, como válidas? Há corrupção. Há desvio do ideal de Deus, porque não se considera a mensagem que ele deu para ter uma vida condizente com os princípios. É por isso que há corrupção. A pecaminosidade do ser humano, que finalmente leva a um estado de corrupção num país, numa nação, numa região, numa comunidade, isso acontece ou é decorrente da falta de atenção, da falta de respeito à mensagem profética. Então, a mensagem profética, de verdade, pela ótica bíblica, ela não é optativa, ela não é opcional, ela não é uma sugestão divina. Ela é uma mensagem contundente divina, que pode ser desconsiderada, mas isso vai ter consequências. E se for considerada da mesma forma, também terá consequências positivas. Outra razão por que é importantíssimo atentar para as profecias bíblicas é porque elas evidenciam o comando de Deus na história do mundo. E aí tem o grande e conhecidíssimo exemplo de Daniel, capítulo 2. Eu sei que vocês já estudaram no ano passado profundamente o livro de Daniel, então com certeza estudaram o famoso sonho que o monarca babilônico Nabucodonosor II teve,
uma estátua com vários tipos de materiais. Nesta profecia, deste capítulo especificamente, há uma evidência inequívoca do comando de Deus na história, da forma como Deus trabalha, dizendo, basicamente, essa profecia, essa visão vai dizer o seguinte: Deus vai fazer prevalecer o seu reino eterno a despeito do poder que os demais impérios tiveram ao longo da história. É isso. Agora vamos então aos livros de Daniel e Apocalipse. O que é importante entender nessa primeira aula? Vou falar de Daniel, eu sei que vocês já estudaram, mas eu quero recapitular uma visão geral de Daniel. Basicamente, duas teses para explicar a autoria do livro: a tese macabeia e a tese exílica. A tese macabeia diz que Daniel poderia ter sido escrito no segundo século antes de Cristo. É um estudioso chamado método histórico crítico. Eles sustentam que Daniel foi uma construção feita durante a perseguição de Antíoco Epifânio, que foi um monarca do antigo Império Seleucida. Para esses comentaristas, estudiosos, o livro de Daniel foi construído nessa época como uma resposta de motivação para os judeus, porque eles estavam se sentindo oprimidos. Houve um tempo em que o templo de Jerusalém, o santuário, né, foi tomado pelo paganismo dos Seleucidas, que tinha uma fortíssima influência grega, helenista, né? Então, alguns dizem que Daniel foi construído nessa época. Só que a outra tese, a exílica, diz que não. Daniel foi um livro escrito no sexto século antes de Cristo, ou seja, efetivamente quando os fatos principais ali ocorreram. Isso daria uma unidade no livro. Eu vou passar, então, algumas coisas aqui, porque vocês já estudaram Daniel, e eu entendo que agora vocês estejam mais interessadas em saber sobre Apocalipse. Mas eu quero passar um pouco sobre Daniel, porque Daniel e Apocalipse são livros irmanados. Não tem como você dissociar o livro do Apocalipse de Daniel. Daniel foi escrito em hebraico, em aramaico. O contexto de Daniel você já conhece, era o cativeiro babilônico. Daniel foi levado para lá logo cedo. Estou passando, então, mais rapidamente Daniel, né? Foi o contexto do livro de Daniel, você já sabe, foi o cativeiro de 70 anos, quando o Império Neobabilônico dominou toda a região, onde inclusive estava o reino de Judá, já que, na prática, o reino de Israel, do norte, da Judéia, já não existia mais como reino, já havia sido assimilado pelo antigo império da Assíria, em 722, e aí em 600 e pouco aí, né, 605 já começa a primeira invasão da Babilônia. Estrutura do livro de Daniel, vou passar então, vocês já devem ter visto tudo isso. E vamos para o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse? Agora entra naquilo que talvez a gente mais espere, né? E mais uma vez, eu digo para vocês, algumas pessoas podem estar preocupadas, as perguntas, como é que vão ser? As perguntas dessas etapas do concurso vão ser totalmente baseadas no livro de Apocalipse. Então, se você estudar o livro do Apocalipse, você vai ser capaz de responder a todas elas da melhor maneira. Agora, é claro que a gente procura motivá-las, estimulá-las a estudar profundamente mais o texto para realmente entender o significado e o sentido dele, né? Origem e contexto de Apocalipse. O livro foi escrito por volta do ano 95 por João. João, sim, o escritor do Evangelho. Alguns ainda sustentam a ideia de que talvez não tenha sido João. Por quê? Porque o estilo de escrita do Apocalipse é bastante diferente do estilo de escrita do Evangelho de João. O Evangelho de João parece ter sido escrito com mais refinamento, enquanto o livro do Apocalipse parece ter sido escrito com menos cuidado, vamos dizer assim, com o idioma. Além do que, deixa eu só tomar uma aguinha, o livro do Apocalipse, ele foi escrito realmente em grego, no grego popular, o grego koiné, que era um grego que o povão falava.
Só que João coloca no livro do Apocalipse referências, inclusive linguísticas, a termos que estão em hebraico. Então, por isso que o livro não é considerado um livro assim escrito com uma qualidade, vamos dizer assim, linguística tão apurada. Mas é um livro que, quando você o lê de uma forma espiritual e em conexão com outros livros da Bíblia, inclusive Daniel, você percebe que sim, é uma mensagem coesa e pode ter sido realmente escrito pelo apóstolo João, que teve uma experiência incrível de viver aí muito tempo ainda, além do que os outros discípulos, não ter morrido em perseguições, apesar de ter ficado exilado, não morreu nessas perseguições, teve mais tempo e teve esse privilégio de receber as visões. Apocalipse, então, a palavra, ela é basicamente formada por apo e calipsis, que é cobrir fora ou descobrir. Ou seja, não tem nada a ver com... Apocalipse não quer dizer desgraça, terremotos, morte, destruição, fim do mundo. Nenhum desses significados se encaixa na palavra Apocalipse em grego. E o livro basicamente trata de dois temas: da revelação de Jesus Cristo, e por isso que eu enfatizei muito o que é profecia bíblica. É uma mensagem de Deus, é uma revelação. E também é uma revelação sobre Jesus Cristo. Qual é a estrutura do livro? A estrutura do livro foi feita num modelo que era muito comum para os judeus, que era a estrutura quiástica. Basicamente, uma estrutura em que a primeira parte está ligada à última parte. Então, no caso, muitos fazem essa leitura, e essa aqui é uma leitura, é uma explicação dada por um comentarista importante do Apocalipse da igreja, que é o Dr. Ranko Stefanovic, professor da Universidade Andrews, Estados Unidos. Ele é um especialista em Apocalipse. Ele montou essa estrutura que eu acho bastante interessante, que é, primeiro ela divide em duas partes: a parte histórica e a parte escatológica, ou seja, a parte mais vinculada aos tempos finais. Na primeira parte você tem o prólogo, que é o início, que é a abertura do livro, que é ligada ao epílogo, que é a parte de conclusão. Ou seja, o capítulo 1 levantaria algumas questões que são respondidas no capítulo 22, por exemplo, no capítulo 22. E o mesmo acontece com a parte B ali, promessas para o vencedor. Você tem promessas apresentadas no capítulo 1, verso 9, até capítulo 3, verso 22, e você tem o cumprimento dessas promessas de uma maneira bastante em paralelo, que aparece no capítulo 21, verso 5 em diante. Então, essa é uma estrutura que a gente chama de estrutura quiástica, que é um X, formado em uma espécie de um X, que em grego esse som que dá esse nome quiástica, ou quiasmo, né? Então é basicamente isso, assim que foi escrito. Não só o Apocalipse tem essa estrutura quiástica, muitos vão ver a estrutura quiástica em quase toda a Bíblia. Nos Salmos, em várias outras partes. Ou seja, você tem uma espécie de uma resposta. Uma frase pergunta, a segunda frase responde, ou a segunda frase fala mais ou menos a mesma coisa que a primeira, só que de um outro jeito. Essa é uma estrutura muito presente na narrativa bíblica. Outro aspecto importantíssimo é que o santuário, as imagens, as cenas e os utensílios do santuário aparecem em várias partes do livro do Apocalipse. Aí eu coloquei apenas 7 exemplos, que são levantados, inclusive, pelo Dr. Vanderlei Dornelles, nos seus livros. Então, você vai ter, antes das 7 igrejas, na abertura dos 7 selos, você tem imagens do santuário. E isso é interessante, porque o santuário não era apenas um lugar de tradicionalismo religioso judaico, mas era um lugar onde Deus didaticamente mostrou como funciona o plano da salvação. Isso é muito importante. Afinal de contas, essas imagens vão aparecer ao longo do livro do Apocalipse. Portanto, o livro do Apocalipse não é um livro de terror. Ele é um livro sobre salvação, sobre o desejo de Deus de salvar as pessoas, de oferecer a graça. Quando você consegue entender como é que o livro foi escrito, você começa a ter uma visão completamente diferente do livro do Apocalipse. Apocalipse não é um livro cujo protagonismo é dos inimigos de Deus. Não. Apocalipse é um livro cujo protagonismo é do Cordeiro, que vence, que oferece graça, que derrota o inimigo.
Mas só que no livro há um desdobramento mais profundo sobre como o inimigo de Deus atua. Por meio de quais instrumentos, como é que essas operações se dão. Claro, tem esse nível de detalhamento, mas a vitória é assegurada, é confirmada, é totalmente definida pelo Cordeiro. A vitória é do Cordeiro, a vitória é de Jesus Cristo. E por onde que a gente pode começar, então, no livro do Apocalipse? É o que você já está fazendo. Dedique tempo para o estudo do Apocalipse. Dedique tempo para o estudo. Eu comecei a fazer essa jornada de estudo do Apocalipse há alguns anos. E eu continuo estudando. Eu vou até mostrar aqui, com licença. Eu ganhei essa cadernetinha aqui, Apocalipse de João. Na verdade, o que tem aqui? Tem o texto bíblico. Não sei se aparece bem, acho que aqui não, né? Perdeu, perdeu o foco. Mas tem aqui de um lado o texto bíblico e do outro lado as minhas anotações. Eu estou começando a fazer, embora eu já tenha lido várias vezes o livro do Apocalipse, estudado e reestudado. Então, isso exige tempo de dedicação. Vocês estão entrando numa jornada muito bonita agora. Mas não encare essa jornada apenas como uma justificada apenas pelo fato de que vão participar de uma competição ou de um concurso, vamos colocar dessa maneira, né? Encare isso como um grande primeiro passo para nunca mais deixarem de estudar profecias. E a partir do texto bíblico. É legal, e eu vou dar sugestões agora de comentários, de livros. Esses livros são muito bons, inclusive os livros de Ellen White. Mas não se esqueça, leia primeiro o texto. Reflita sobre o texto. Não vá direto para os comentários. Leia primeiro o texto bíblico. Porque quando você lê o texto bíblico, você assume que aquela mensagem é válida para você. E que não é apenas a interpretação já dos outros. Primeiro, tente você fazer as suas primeiras interpretações. E, claro, você vai ter que comparar com outras interpretações, porque outros comentaristas estudaram um pouco mais o cenário da época, estudaram mais o idioma, estudaram mais a intertextualidade, que é a relação de um texto com outra parte de texto de um mesmo livro. Claro, vai ser muito importante você fazer essas conexões e articulações intelectuais. Mas não se esqueça, estude primeiro o livro com oração, como uma mensagem que é válida para você hoje. Peça a Deus sabedoria para ter vontade de aprender. Não é feio, não. Eu não tinha vontade de aprender sobre profecias do jeito que eu estudo hoje. E eu já era adventista há um bom tempo. Claro, quando eu me tornei adventista lá atrás, em 1994, eu estudei Apocalipse. E me empolguei na época. Mas essa empolgação, ela tende a acabar. Aí você entende, não, eu entendi tudo. Já peguei as bases principais, entendo quem são as bestas, entendi como é que vai ser o fim do mundo, o milênio, a eliminação do mal, entendi a profecia, mais ou menos a profecia das 2.300 tardes de manhã de Daniel, entendi mais uma coisa ou outra, acabou. E, na verdade, você não sente necessidade de se aprofundar e de entender outros aspectos que estão ali presentes e que só precisam ser compreendidos. Faça mais como Guilherme Miller, o grande pioneiro do millerismo, que não passava de um texto bíblico para o outro sem tentar entender exaustivamente aquele texto. Foi aí que ele chegou a muitas conclusões em Daniel capítulo 8, por exemplo, verso 14. Né? Pense nisso. Utilize bons livros, artigos, outros materiais de apoio. Uma recomendação: se você não está acostumado a ler nenhum tipo de comentário, comece por aqueles que estão mais próximos do que a Igreja Adventista oferece. Depois você pode ler comentários de outras religiões, de outros estudiosos, de outras igrejas. Não é errado, não. É legal até você comparar, mas primeiro entenda o que é que a igreja da qual você faz parte ensina. Porque alguns querem começar, não, eu quero estudar Apocalipse, não quero saber nada do que a igreja ensina. Mas você já leu o que a igreja ensina? Não. Então começa por igreja. Se você é um adventista,
A sua obrigação é saber o que a igreja ensina sobre o assunto. Para você querer, inclusive, criticar o que a igreja ensina, querer se contrapor a isso, você, no mínimo, tem que saber muito do que ela ensina. E aí, a partir disso, você pode ler outros textos, e aí comparar, fazer suas próprias críticas, reflexivas, vamos colocar assim. Não estou falando em fazer crítica pública, né? Estou falando em fazer crítica reflexiva, aquela que você lê e diz assim, mas eu não estou muito convencido disso, vou pedir a Deus uma ajuda para entender melhor esse ponto. E aí esse esclarecimento acaba vindo. Já aconteceu comigo várias vezes. Quanto mais você lê, mais dúvidas podem surgir. E quanto mais dúvidas podem surgir, mais respostas você busca. E quanto mais respostas você busca, mais necessidade de estudo você tem, né? Algumas sugestões, então, aqui. Comentário Bíblico Adventista, de Filipenses Apocalipse, Casa Publicadora Brasileira. Aqui, Isaías e Malaquias eu coloquei, porque você também vai estudar sobre Daniel. E aqui tem alguns livrinhos. Primeiro, superior à esquerda, Revelação de Jesus Cristo, do Ranko Stefanovic, lançamento muito atual. Saiu agora. É um comentário de cerca de 600 páginas, 600 e poucas páginas. É um comentário que a gente chama que tem exposição. É uma espécie de um comentário exegético, onde você tem exposição quase de todos os versículos e uma forma de interpretar. Segredos de Daniel, para quem gosta de livros de Daniel, do Jacques Ducan. É Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, do Dr. Mervyn Maxwell, já falecido. Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, também do Dr. Mervyn Maxwell. Esse aqui são livros, esses do Maxwell são mais históricos. O forte deles são os históricos. O de Jacques Ducan, o forte é a etimologia das palavras e a conexão com o Antigo Testamento. Ele é muito forte no Antigo Testamento. Então, Daniel é uma aula bem interessante, é um livro bem interessante. O Ranko Stefanovic é legal porque ele faz uma conexão muito boa de Apocalipse com os outros livros da Bíblia, sem perder a essência do livro. Estudo sobre Daniel é de uma série especial, acredito que pela Unaspress, a editora do NASP, né, do Centro Universitário Adventista de São Paulo, tem uma interessante sobre Daniel. Apocalipse 13 é um livro especificamente sobre essa parte do contexto histórico e político de Apocalipse 13, do Dr. Mervyn Moore. Daniel, Segredos da Profecia, é um livro mais palatável sobre Daniel, do pastor Arilton de Oliveira. Pelo Sangue do Cordeiro é um livro muito interessante, profundo, um pouco mais denso, do Dr. Vanderlei Dornelles, que trata de Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17, bastante também. Tá? O Apocalipse de João é uma visão geral que o Dr. Ranko Stefanovic dá do livro de Apocalipse. Ele é menos denso que aquele livro, que aquele outro comentário, tá? Para quem não está, assim, quer ler uma coisa mais leve, vamos colocar assim, de primeira, eu sugiro esse Apocalipse de João. Aqui eu já tinha colocado Revelation of Jesus Christ, em inglês tem também. Agora já tem em português. Esse aqui é um comentário, Grant Osborne, Apocalipse. Ele não é um adventista, é um comentário exegético tradicional, ou seja, vai pegar verso por verso, só que ele vai bem a fundo. Aqui eu sugiro que seja lido esse comentário depois que você já tomou conhecimento dos outros. Aqui é um outro comentário de Daniel que não é de uma pessoa adventista, é uma teóloga chamada Joyce Baldwin, é muito interessante. Mistério da Profecia, do pastor Mark Finney, sobre profecias também, fala bastante de Apocalipse. O Dia do Dragão, de Clifford Goldstein, em 1844. O Dia do Dragão trata bastante de Apocalipse, e o Dia do Dragão, e esse aqui, desculpa, 1844, trata efetivamente de Daniel. E o Último Império, de Dr. Vanderlei Dornelles, que vai tratar também de Apocalipse. Deixa eu ver se tem mais dicas. Assista bons vídeos que procurem levar ao estudo do texto bíblico. Bom, aí é uma propaganda minha mesmo. Eu fiz uma série sobre Apocalipse, capítulo por capítulo, em vídeo. Está disponível no site apocalipse.com/curso avançado do Apocalipse. Lá você vai encontrar todas as aulas e as apresentações para baixar. Então, tudo que eu apresentei, você vai ver também para baixar. Claro, hoje eu já atualizei um pouco esse material, não vou negar.
mas as bases estão bem estabelecidas nessas aulas. Se você nunca teve contato com uma aula de Apocalipse um pouquinho mais aprofundada, dê uma olhada e eu acho que você vai gostar. Pastor Arilton também tem uma série de Bíblia Fácil, e nós temos ainda o Dr. Rodrigo Silva, que fez alguns estudos muito interessantes sobre Apocalipse, chamado Evidências Apocalipse. É isso, essa é a aula introdutória, né? É a primeira aula, não se preocupem, a gente vai ter mais 2 aulas, onde eu vou falar sobre Apocalipse, eu vou falar mais detalhadamente sobre a estrutura de Apocalipse, e aí vou entrar em outros detalhes que eu não entrei hoje. E também vamos fazer um grande estudo sobre Apocalipse, capítulo 12, porque eu quero falar um pouco da parte escatológica. Então, vamos fazer um estudo sobre Apocalipse, capítulo 12. Hoje foi uma aula mais geral sobre profecias bíblicas. O que eu posso, para terminar, né, essa aula aqui, eu queria que vocês não esquecessem de 3 coisas. Primeira delas, estudem o livro do Apocalipse sem preconceito, sem medo. Por que preconceito? Porque algumas vezes algumas pessoas pensam assim: ah, esse livro aqui não vai, nada disso aqui, cada um fala o que acha disso aqui, ninguém entende nada, ou esse livro aqui é muito complicado, é quase indecifrável, ou esse livro só fala de morte, de derrota. Elimine essas ideias da sua cabeça. Elimine. Essas ideias, elas são falsas. O livro de Apocalipse não é um livro indecifrável, não é um livro amedrontador, não é um livro de derrota, é um livro de vitória. A ênfase do livro é vitória, libertação, adoração, reconhecimento da soberania divina. Isso vai ficar mais claro na minha segunda aula, que a gente vai ter em algum momento aí no nosso semestre ainda. A gente vai ficar mais claro do que é que trata. Eu vou entrar em mais detalhes sobre o Apocalipse. Aqui foi só uma visãozinha inicial geral. Então, primeiro ponto era esse. Livre-se do preconceito e do medo ao ler Apocalipse. Segundo, busque sabedoria do Espírito Santo. Não imagine que você, porque conhece, é esposa de um pastor, ou porque você já tantas vezes já falou de repente sobre Apocalipse, que você já conhece tudo. Peça a Deus humildade para você encontrar novos aprendizados no livro. Eu também, quando comecei a estudar Apocalipse, achei, não tem nada de novo aqui para mim. E eu quebrei a cara. Eu encontrei todo um mundo novo ao estudar mais profundamente o livro. Terceiro e último ponto. Ajude outras pessoas a compreenderem Apocalipse. Seja você uma evangelizadora, uma evangelista. Seja você uma multiplicadora do ensino de Apocalipse. Às vezes a gente fala assim, você vai estudar Apocalipse, parece uma coisa assim, quem estuda Apocalipse é meio maluco, não sei o quê. Pode até ser, tá? Eu não vou dizer, eu falo por mim. Mas eu acho que é uma maluquice interessante. Sabe por quê? Porque as pessoas estão buscando entender o tempo em que elas vivem e o que vai acontecer daqui a pouco. E no fundo, grande parte da humanidade não sabe o que vai acontecer e não tem nem ideia do que vai acontecer e vive numa insegurança. Seja você uma multiplicadora da mensagem profética presente em Apocalipse, você vai abençoar outras pessoas, você vai ajudar outras pessoas. Mais do que um concurso, você está aqui se preparando para ser uma grande pregadora da palavra do Senhor e de Apocalipse. Eu gostaria que depois desse concurso, muitas de vocês saíssem aqui fazendo séries sobre Apocalipse nas igrejas, nas comunidades, nos estudos bíblicos, nos pequenos grupos, porque eu tenho certeza que vocês vão estar tão motivadas e empolgadas com o livro que vocês não vão querer guardar para vocês apenas essa mensagem. Quero agradecer, então, a professora Janete por esse momento, por esse espaço, e quero orar com cada uma de vocês, pedindo que o Senhor abençoe essa jornada de estudos que teremos aí com o concurso A Fã Boa de Bíblia sobre o livro do Apocalipse. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de abrir a sua palavra e estudar profecias bíblicas. Profecias que não tratam
apenas de circunstâncias pontuais e relacionadas ao tempo em que os profetas viveram, mas mensagens extremamente necessárias, apropriadas e úteis para os tempos em que a gente vive hoje. E com certeza mensagens de alento, de esperança para os tempos que nós viveremos ainda e que serão tempos difíceis, de grande provação da nossa fé. Continua com cada uma que está estudando, que elas tirem proveito desse estudo bíblico, que não encarem apenas isso como mais uma atividade de igreja, mas como que encarem essa oportunidade de estudar o livro do Apocalipse como uma chance de crescerem espiritualmente. Isso eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, que Deus abençoe a vocês todas. Boa jornada de estudos e até a nossa próxima aula aqui no nosso contexto do concurso AFAM Pô de Bíblia.